André Valadão disse: se seu filho for para a faculdade para se desviar, não envie ele para lá. Afinal de contas, o crente deve ou não ir para a faculdade? Ela desvia o crente, e foi isso mesmo que o André Valadão quis dizer. Se você quer saber sobre tudo isso, eu vou comentar nesse vídeo logo após a gente assistir aí o vídeo do André falando sobre faculdade. Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Não manda, vai vender picolé na garagem. Ah, mas eu não criei meu filho para isso. Você criou para quê? Para ele ir pro inferno, pô? Criou seu filho para quê? Criou sua filha para quê? Para virar uma vagabunda? Ou você criou para ela ser uma mulher santa, uma mulher digna, de família, cheia de Deus? Aí ela tem um diploma, e é rodada, é doida. Você sabe o filho que você tem, a filha que você tem. Ah, mas ela tem um sonho. Ah, eu tenho um sonho. O sonho é ter um doutor na minha família. Aí seu filho está lá, doutor. Você vai falar de Jesus, aí fala assim: não fala de Deus para mim, não. Bem, o André Valadão acabou de falar: se a faculdade for acabar com o seu filho, não envie ele para lá. Mas afinal de contas, né, é para o cristão ir ou não para a faculdade? O que ele quis dizer com essa fala? Ele está mandando os cristãos não irem para a faculdade? Eu vou comentar um pouco sobre isso, mas antes eu quero me apresentar para você que não me conhece. Meu nome é Rafael Loures. Eu trabalho com jovens, acho que já faz cerca de 6 anos ou até mais. Eu tenho que fazer a conta também, sou formado aí, né? Já estudei teologia e também trabalho com histórias em quadrinhos, isso mesmo. Tem outras histórias em quadrinhos, mas elas não estão aqui perto de mim. Essa daqui é a história em quadrinhos autoral. Mas eu quero falar um pouco sobre isso que o André Valadão ele acabou falando, né? Sobre se a faculdade for acabar com um menino, não envia ele para lá e tudo mais. Engraçado que tem uma questão do si aí, né? Mas a primeira coisa que eu quero falar, o primeiro ponto que eu quero abordar aqui é que, na verdade, nós cristãos devemos ter cuidado e tomar cuidado com o que falamos. Principalmente pessoas que estão aí no público mainstream ou são mais famosas. As pessoas de hoje, elas não interpretam direito aquilo que a gente fala. Quer seja por ser algo cultural, né, que é espalhado aí pela cultura, de só ler a manchete, ou só assistir o corte, e só ver aquela determinada parte, ou quer seja por má intenção. Então, se hoje a gente vive num mundo que se você falar A e B, você tem que ficar reexplicando o que você está falando, é melhor você já tomar cuidado com aquilo que você fala. Nós devemos evitar falar coisas que são ambíguas ou que dão margem a interpretação equivocadas e negativas, principalmente quem está pregando hoje em dia, e principalmente pelo fator de que nós, os cristãos, muitas das personalidades cristãs estão estourando a bolha aí das igrejas e chegando no público que não tem ali a visão de mundo cristã. Eu acho que as pessoas assim que são pastores, ou que são cantores cristãos, ou que são influencers cristãos, ou qualquer coisa que seja, mas que seja mais famosos, deveriam ter uma assessoria que chegaria para eles e falaria: olha, isso que você está falando tá legal, isso daqui que você está falando que não tá legal. Não ter uma assessoria que vai simplesmente ser de acordo com o agrado deles, que tudo que eles falarem, eles vão falar: não, isso daí tá certo mesmo. Mas ter uma assessoria que vai confrontar, porque uma das coisas que muitos pastores precisam entender é que a gente não está mais no ano de 2013, que é um ano onde qualquer coisa que qualquer pastor falava, o pessoal batia palma, o pessoal achava demais, e mesmo que era às vezes uma asneira, uma coisa besta, o pessoal louvava. Hoje a gente vive numa época que o pessoal questiona qualquer coisa que você fale, por isso que você tem que tomar cuidado da maneira que você fala. Às vezes a pessoa fala uma coisa certa, mas a coisa ou a maneira que ela fala é errada. Não adianta nada você falar a coisa ou falar aquilo que você quer falar da forma certa ou não. Volto. Não adianta nada você falar a coisa certa, mas falar da maneira errada. Muitas das vezes as pessoas elas não vão entender. Pode ser o certo, mas se você falar da maneira errada, as pessoas não vão entender. Então tem que tomar um pouco de cuidado disso. Agora, a segunda coisa que acontece é o seguinte: a faculdade, ela desvia, né? A faculdade de fato ela vai desviar ali o cristão, e aí que a gente chega a uma questão da fala do André Valadão. De certa forma,
é aquilo que eu falei. Tem que tomar cuidado daquilo que se fala da forma que se fala. Mas é interessante notar que ele coloca o se, né? Se a faculdade vai acabar com o seu filho, então não envia o seu filho para lá. Prefira com que ele faça determinadas outras coisas, mas não envia ele para lá. Ele coloca o se. Se ele coloca o se, então ele não está falando que todo cristão que for para a faculdade vai se desviar na faculdade. Ele não está falando que qualquer cristão que for para a faculdade vai se desviar ou vai abandonar a fé da faculdade e tudo mais. Ele está falando sobre determinadas pessoas. Tanto que a gente pega o final da fala que ele fala assim: você conhece o filho que você tem. Você conhece a filha que você tem. Então essa que é a primeira questão que a gente precisa entender. Porque existem muitos cristãos na faculdade. Né? Eu tenho muitos amigos que vão para a faculdade que são cristãos. Tem pessoas que já passaram aqui no canal que foram para a faculdade. Né? Eu já fiz live com a Joelma também, que está fazendo uma faculdade de teologia. A gente fez live também com a Bia, do novo capítulo Bia, que faz faculdade também. E faz faculdade de Direito numa faculdade grande lá de Goiânia. Tem N pessoas que eu conheço, tem professores que são meus amigos, que são de faculdade, como o próprio Eduardo Medeiros, que tem live dele lá no meu outro canal, que é o Como Escreveu, que eu falo de cultura pop. Então a questão que acontece existem muitas pessoas na faculdade. Eu também faço faculdade e na semana passada a gente inclusive conseguiu converter uma pessoa na faculdade. Então a questão sobre a faculdade é o seguinte: é a maturidade que a pessoa vai ter de se encarar esse período da vida dela. Se ela vai ter essa maturidade de ir ou não. Por quê? A faculdade, Rafa, ou determinadas faculdades são ambientes hostis. Daquilo que eu vejo de algumas pessoas, a faculdade sim ali, de algumas pessoas, ou que elas vão, tem um ambiente um pouco mais hostil. Mas mesmo tendo um ambiente mais hostil, eu vejo que tem pessoas que conseguem permanecer firmes. Agora eu vejo também que tem pessoas que não conseguem, às vezes, permanecer firmes. Mas tem uma coisa que a gente precisa entender, é o seguinte: quando o cristão ele já está flertando com o mundo, ele já está flertando com sair da igreja, já está flertando com o pecado, ele ir para qualquer lugar, inclusive para a faculdade, só vai ser o pontapé ou só vai ser o passo que ele vai dar para de fato ele sair ali de uma congregação. Mas a questão que a gente precisa entender é: qualquer lugar pode desviar a pessoa. É por isso que Paulo ele vira e fala assim: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Inclusive, até mesmo dentro da igreja a pessoa pode se desviar. Tem muitas pessoas que acabam se desviando no próprio ministério. O mercado de trabalho é um local também onde as pessoas elas podem se desviar. A gente sabe muitas das vezes da cultura, às vezes o pessoal vai e pega assim, não, porque você tem que passar a perna ali e aqui para você conseguir dinheiro, às vezes você tem que segurar um pouco mais o pagamento, ou então você não tem que trabalhar tudo para o seu patrão, porque senão você está enriquecendo ele, sem contar o pessoal que fica um com os outros no trabalho, né? Que às vezes não liga se a pessoa é ou não casada. Então qualquer lugar é um local onde você pode desviar. A questão que vai contar é o quê? O relacionamento que a pessoa tem com Deus, a firmeza que ela tem na palavra e o quanto do Espírito Santo ela tem em si. O quanto que ela deixa o Espírito Santo dominar ela. É isso que acaba acontecendo. Então, a primeira questão que acontece é quando um cristão ele está firme, ele tem ali o propósito na fé, ele continua tendo um relacionamento com Deus, ele vai permanecer firme na faculdade. Como eu conheço amigos meus que estão na faculdade, são cristãos, inclusive fazem grupos de cristianismo dentro da faculdade, evangelizam dentro da faculdade e estão lá. E isso é uma coisa que acaba acontecendo com professores que estão na faculdade também. Então a gente precisa entender. E o que na verdade a igreja ela precisa começar a fazer é fundamentar as pessoas de fato na fé. A gente precisa começar a fundamentar as pessoas naquilo que importa. Infelizmente, a maior parte das igrejas não estão tendo pregações que fundamentam as pessoas na fé, não estão tendo pregações que fortaleçam as pessoas na sua fé. Muitas das vezes é aquela pregação tipo assim: a vitória, aquilo que Deus tem preparado para você vai acontecer. Olha, lá na frente Deus está preparando um local onde você vai chegar e você vai se levantar, por isso dá um glória. Beleza, a pessoa gosta de pregar desse jeito, gosta de ouvir esse tipo de pregação, beleza. O problema é que muitas das vezes a maior parte das igrejas é só esse tipo de pregação. E aí quando a pessoa ela tá lá, ela
não houve nada que vai fundamentar a fé dela. Não há uma discussão sobre a questão da Bíblia, um estudo da Bíblia, um estudo da historicidade da Bíblia, um estudo mais profundo sobre a fé, sobre a história da igreja, sobre a história dos discípulos, sobre a história do próprio Jesus. Não, é simplesmente só essas pregações inspirativas, ou inspirações que parecem ali terapia. E aí, quando a pessoa ela vai para um ambiente tipo a faculdade, que ela vai encontrar outras cosmovisões, outras visões de mundo, que muitas das vezes podem pegar e confrontar a fé dela, ela não tem firmeza. Às vezes não é nem a outra pessoa que está confrontando a fé dela, às vezes que ela está tendo o primeiro contato com uma outra visão de mundo, e aí por conta disso ela entra em parafuso, tipo assim, poxa, tem pessoas que acreditam diferente de mim, às vezes faz sentido, às vezes a pessoa ela tem uma fundamentação para acreditar nisso, e aí quando eu vou para a igreja eu só escuto sobre a famosa vitória. Entendeu? Então a igreja ela tem que trazer um ensino, um estudo bíblico muito melhor, conversar sobre coisas atuais, fazer de fato ali falar sobre a palavra de Deus. Mas aí eu pergunto, será que o pessoal de fato está querendo fazer isso? Será que o pessoal de fato está querendo isso? Porque precisa ter fundamentação. E aí tem uma diferença do cristianismo para outras religiões. Porque tem religião que pensa assim, eu vou pegar, vou enviar esse jovem para a faculdade, ele vai para a faculdade para influenciar lá. Né? Uma religião que está aí do outro lado do mundo, que é muito grande, outros tipos de religião também. Agora, quando você vem para o nosso lado, qual que é o nosso discurso? Nossa, eu tenho medo de enviar o jovem para um determinado local porque ele vai desviar. Aí você vê uma outra religião que é muito parecida com a nossa, que pensa assim, não, vou enviar os jovens para lá, quanto mais jovens eu enviar para lá, mais eu vou influenciar esse local e mais culturalmente eles vão estar influenciando outros jovens. Agora eu pergunto, por que a gente que fala que tem o Espírito Santo tem tanto medo desses locais e as outras religiões que a gente crê que não tem o Espírito Santo não tem tanto medo assim? A gente precisa começar a entender que cultura também faz parte do evangelismo. Muitas das vezes a gente perde para outras visões de mundo, a gente perde para outras religiões, para outras ideologias, porque nós não entendemos o poder da cultura. E a cultura, a educação, as artes, o entretenimento são as áreas menos alcançadas pelos cristãos e é justamente as áreas onde a gente mais perde. E é justamente as áreas que mais têm poder de influência. Às vezes o cristão ele vai influenciar alguém no culto de domingo, às vezes numa pregação no YouTube, mas nem todo mundo vai ver uma pregação. Às vezes é no tete-a-tete que vai acontecer o evangelismo, no sentido de conversar com alguém, mas e culturalmente? Muitas das vezes não tem. E aí a gente fica com medo de ter um relacionamento com a cultura, porque a gente pensa assim, poxa, a cultura não tem muita coisa cristã, então ela vai nos desviar. É por isso que a gente precisa investir mais em cultura. Cultura, gente, quer seja arte, entretenimento, educação, história em quadrinhos, filmes, séries, esportes, qualquer outra coisa, faz parte de influência. E porque faz parte de influência, deve ser considerado também esse tipo de questão, para a gente justamente influenciar. E muitas das vezes, porque falta cristão nessas partes, a gente fica com medo de pegar e de se relacionar com elas. É por isso que a gente precisa investir nessas questões, investir em educação, estar nesses locais, estar em educação, estar participando dessas questões, estar participando dos debates públicos. A gente tem exemplos na vida de pessoas que foram assim, como por um exemplo, José do Egito, ou no Egito, e não é do Egito, né? Ele é no Egito. Daniel, que foram pessoas que não estavam na sua cultura e influenciaram. Então, o cristão ele tem que ser desse jeito. E por falar em investir em cultura, eu quero falar que existe uma questão na cultura que deve ser investida, que é as histórias em quadrinhos. Todo e qualquer tipo de franquia comecem na história em quadrinhos, quer seja animação, filmes, séries, games. Então a história em quadrinhos é um pontapé inicial. Por isso eu quero apresentar minha história em quadrinhos, que é do Supermanos, que fala que se existissem heróis cristãos no Brasil, como que eles iriam agir? São dois irmãos que estão há algum tempo sem crime, mas algo acontece que faz com que eles retornem. Não deixa de ler, é muito bacana. Tem também o Ariel, que é uma personagem que consegue voltar a qualquer lugar no passado. E eu pergunto, se você fosse voltar para algum lugar no passado,
para onde você iria. Descubra para onde a Warrior foi na história em quadrinhos dela. Você vai se emocionar. Leitura gratuita lá no stream da Comics GR. E o que você acha desse assunto? Afinal de contas, deve ou não deve ir na faculdade, né? Além disso, eu quero também convidar você a comentar aqui no meu canal, compartilhar esse vídeo para mais pessoas e curtir e comentar o que você acha. Outra coisa que eu quero falar é que nosso canal tem a área de membros e você pode receber os vídeos antecipadamente, além de outros benefícios. Começa a partir ali de R$3,99 ou R$2,99. Vai lá, dá uma olhada, você ajuda aqui a gente. Vou, por exemplo, comprei esse microfone aqui, ó, com a ajuda dos membros. E a outra coisa que eu quero convidar você a curtir as nossas redes sociais e não deixa de ver mais vídeos do nosso canal, que tá passando aqui para você assistir. A gente tem vídeo sobre The Chosen, a gente tem vídeo sobre cristianismo e cultura, e a gente tem vídeo sobre relacionamento. Clique em um deles e você vai gostar demais. Até a próxima, gente. E outra, vou fazer o seguinte: compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você conhece e fala para as pessoas, para elas verem e darem a opinião delas aqui, beleza? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Clica aqui que a gente vai continuar a nossa conversa.